Olá, bom dia. Estamos aqui ao vivo para mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megabit. Hoje nós vamos falar aqui com um deputado da nossa cidade, da nossa região, o deputado federal Valmir Pracidelli, do PT. Valmir, bom dia, obrigado por reservar o espacinho da sua agenda para vir aqui conversar conosco, conversar com o comerciário e com a comerciária. Eu que agradeço, Jefferson, a oportunidade de estar aqui na TV Secor. Nosso bom dia a você, ao Arruda. É uma alegria bastante grande estar aqui com vocês, conversando com os comerciários, com toda a população que sei que acompanha esse programa. Conosco aqui também nosso diretor de comunicação, o Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson. Obrigado, amigo Pracidelli, por ter tirado um minutinho na sua agenda. A gente sabe que está corrido agora, principalmente agora, né? Mas agradeço por você ter vindo. E falar para o comerciário e comerciária que agora, dia 29, nós temos a reunião da campanha salarial. Não deixe de participar e vamos tirar coisa boa para vocês, né? Ver se nós conseguimos um aumento melhor. É um momento importante da nossa categoria aí, dos comerciários, comerciárias, início, dando a largada aí da campanha salarial, nessa condição do país tão difícil, né, de ataque aos direitos dos trabalhadores. É um momento de mobilização importante da categoria. Agora, o Valmir já esteve aqui, mas faz tempo que o Valmir esteve aqui conversando com a gente, né? Para o comerciário que não acompanhou o primeiro programa, vamos pedir para o Valmir contar um pouquinho aí da trajetória dele, que é um militante histórico aqui da cidade, deputado federal. Primeiro mandato, Valmir? Primeiro mandato, deputado federal, fui vice-prefeito da cidade, fui vereador aqui em Osasco, mas tenho uma militância política, partidária, há muitos anos, desde a minha juventude. Fui metalúrgico, trabalhei nas fábricas aqui, militante sindical, e claro que essa luta dos trabalhadores foi a que possibilitou que nós tivéssemos hoje lá em Brasília, exatamente num momento de muita turbulência, como você falou, de muita instabilidade, de muita crise para o país e principalmente num governo que tem tentado destruir os direitos dos trabalhadores, mudando legislação trabalhista, enfim, e numa perspectiva, claro, de que a gente possa retomar as mobilizações dos sindicatos, que fortalecem sempre o nosso papel, o nosso trabalho também lá na Câmara Federal. Antes da gente entrar aí na questão da política regional, nacional, conta um pouquinho dessa tua trajetória no movimento sindical. Você participou da oposição metalúrgica aí, né? Eu fui militante metalúrgico aqui da cidade de Osasco. Cheguei a disputar a eleição no sindicato, fui dirigente estadual da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, mas é uma militância que foi num momento em que os trabalhadores eram mais fortalecidos, porque o setor produtivo, principalmente brasileiro, diminuiu intensamente, as fábricas, a mudança até do modo de produção hoje diminuiu a presença dos trabalhadores nas fábricas, e naquele momento era um momento de recuperação, digamos assim, da luta e da atuação dos trabalhadores. Essa militância sindical, militância nos sindicatos metalúrgicos, sem dúvida nenhuma, me deu uma consciência muito grande da necessidade de que a gente possa estar sempre organizando os trabalhadores, estar sempre participando dos sindicatos e estar sempre buscando uma melhor condição de trabalho, uma melhor condição de vida, de forma coletiva. E de forma coletiva é que a gente consegue as principais conquistas. Uma situação dessa de ataque, né, Arruda, aos direitos dos trabalhadores, é que a gente percebe, e os trabalhadores estão percebendo, a importância de estar mobilizados, de estar participando aí ativamente dos sindicatos, né? Sim, justamente. E além disso, é bom ter também um companheiro que nem o Pracidelli, que está sempre lá em Brasília, lutando, questionando, sem medo de falar mesmo, né, que a gente tem acompanhado umas entrevistas dele. Isso é bom demais, isso é uma ajuda, né, que
para essa classe trabalhadora tão sofrida, como ele já falou, e é uma pessoa, ter pessoas assim que nem o nosso Valmir Fracidelli, nessa posição que ele está, lutando pelos objetivos, pelo direito dos trabalhadores, né? E como é que nasceu a política para você, Fracidelli? Como é que foi a... Olha, então, Jefferson, como falei, eu fui trabalhar muito jovem. Na realidade, eu fui trabalhar com 11 anos de idade na feira, trabalhava na feira, depois fui trabalhar numa gráfica aqui em Osasco, e com 14 para 15 anos eu comecei a trabalhar na Brombovelli, que é uma indústria metalúrgica importante da nossa cidade, que marcou história na nossa cidade, e fui também participar de um grupo de jovens da Igreja Católica, ali no quilômetro 18, estudava no ITO, né, o antigo ITO ali, fazia o curso técnico ali no ITO. Naquele momento, era um momento de reorganização da luta dos trabalhadores, nós vivíamos ainda um período de ditadura militar, final da década de 70, comecinho da década de 80, e foi nesse processo de acompanhamento da organização dos trabalhadores naquele momento, a criação do Partido dos Trabalhadores, que eu comecei a atuar. Depois disso, eu fui presidente do PT aqui na cidade de Osasco, aí a gente acabou integrando, digamos assim, várias lutas sociais, luta por moradia, luta por infraestrutura em muitos bairros da cidade de Osasco. Então foi digamos assim, foi sendo despertado a percepção de que somente a organização das pessoas que faz com que a gente tenha conquistas, que faz com que a gente possa ter um país e uma sociedade melhor. Agora, você foi vereador aqui em Osasco também. Como é que foi essa experiência e como ela te preparou para o parlamento em Brasília? Olha, o parlamento é sempre uma experiência muito importante. Claro que a Câmara de Osasco, a sua dimensão, o seu papel, comparado com a complexidade, com a dimensão da Câmara Federal, é bem diferente, bem distinto. Mas, sem dúvida nenhuma, a atuação aqui como vereador me deu um conhecimento, uma bagagem, uma experiência importante para que eu pudesse chegar lá em Brasília e compreender um pouco aquela complexidade, aquele universo, aquele mundo. Na Câmara aqui em Osasco são 21 vereadores, obviamente cada um tem um pensamento, são vários partidos que compõem, assim como lá em Brasília, nós temos 513 deputados de todos os estados brasileiros, de vários partidos. Hoje nós temos quase 30 partidos representados lá na Câmara Federal, uma complexidade de debates, de temas, de interesses bastante grande, e que a gente, para poder atuar, obviamente a gente tem que ter um acompanhamento, estudar muitas matérias. Lá na Câmara Federal participo da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das principais comissões da Casa. Também participo da Comissão de Trabalho e Serviços Públicos, são as duas comissões permanentes. Sou integrante do Conselho de Ética da Câmara Federal e de um centro de estudos e debates estratégicos que também integro lá na Câmara Federal, e que trata de temas específicos e temas, às vezes, de muita complexidade para toda a sociedade brasileira. Agora, você está no parlamento num momento bastante conturbado da história, né? Talvez um dos mais conturbados desde o processo de redemocratização do país, né? A gente alertava aqui, desde o início desse congresso, que o congresso é tido como o mais conservador desde 64, né? Como é que é essa disputa de ideias num congresso tão conservador e assim, pelo menos do ponto de vista da gente aqui, sindical, né? Tão anti-trabalhador como ele vem se mostrando? Olha, não é fácil, porque eu costumo dizer que nós temos lá 513 deputados e por mais que a sociedade diga que lá tenha alguns que só pensam neles, como às vezes a sociedade fala, até, para usar um termo popular, alguns picaretas, alguns que... todos eles tiveram votos e todos eles ganharam a eleição.
O que nós precisamos compreender é que a política é o espelho da sociedade. E a Câmara Federal, ela espelha exatamente aquilo que saiu de resultado das urnas, aquilo que as pessoas votaram e escolheram. São os parlamentares que as pessoas votaram e escolheram. O que nós precisamos compreender é que o parlamento, por mais que ele tenha problemas, e de fato, às vezes é preciso reconhecer que nós temos problemas, o parlamento ainda é o poder, entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que é mais transparente, que é mais acessível por parte da população. Se hoje qualquer cidadão acessar os canais de comunicação da Câmara Federal, especialmente via internet, vai saber o que cada deputado votou, né, qual matéria que ele votou, as presenças que ele teve, quanto que foi que ele utilizou de recursos para destinar para as cidades, enfim, ele terá a atuação de cada parlamentar. O que não acontece, por exemplo, com o judiciário. O judiciário a gente acaba não sabendo, é uma caixa preta, né? Preta, como se costuma dizer. Então, às vezes, quando as pessoas criticam a política e os políticos, ela precisa considerar, primeiro, que a política é o espelho da sociedade, e segundo, que somente a participação de cada cidadão é que pode fazer com que a gente sempre vá melhorando a atuação política das pessoas. Então, especialmente aos comerciários, né, que nos acompanham, que acompanham esse programa, acho que é importante a gente saber que muitos debates que acontecem lá são por interesses de vários setores. Você se referiu à reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela foi feita em função de um contexto, de uma maioria parlamentar que foi criada, que venderam a ilusão para a sociedade que era preciso fazer a alternância e de forma ditatorial, digamos assim, porque não foi alternância pelo voto, pela escolha das pessoas, né? Fizeram um impeachment, um processo de impedimento na presidenta Dilma, que não havia cometido nenhum crime e que, portanto, foi um processo exatamente conduzido em função de uma força parlamentar adquirida por uma composição política lá em Brasília, mas fomentada por interesses externos bastante grande. Interesses financeiros de setores nacionais e internacionais, interesses daqueles que querem ter a presença mais intensa aqui no Brasil, utilizando-se do nosso território, da nossa biodiversidade, das riquezas brasileiras, especialmente do nosso petróleo, né? Que com a descoberta do pré-sal, o país passou a ser um dos grandes produtores mundiais de petróleo. Então, todos esses interesses culminaram com aquele processo e com toda essa instabilidade política. E a reforma trabalhista está dentro desse contexto. Veja, tinham três questões centrais que determinaram a reforma trabalhista. A primeira, a destruição, a retirada de direitos dos trabalhadores, a precarização das condições de trabalho, como nós costumamos dizer. E os comerciários é uma categoria que sabe perfeitamente do que significa isso, porque o trabalho intermitente, as jornadas de trabalho, etc., são muito flexíveis em função desta reforma e prejudicam os trabalhadores. Todo o setor de serviços. Todo o setor de serviços, diretamente afetado, mesmo os né? professores, médicos, etc., estão sendo atingidos com isso. O segundo viés era a diminuição da presença de instrumentos jurídicos de defesa dos trabalhadores, né? O que aqueles defensores da reforma diziam é que a justiça do trabalho estava sendo muito parcial. Mas não é que a justiça estava sendo parcial, é que muitas empresas não cumpriam a legislação trabalhista e, evidentemente, numa ação judicial, elas acabavam tendo uma decisão contrária ao seu interesse. E o terceiro motivo, né, não menos preocupante, é a destruição dos sindicatos, é o enfraquecimento da organização dos trabalhadores, com um discurso de que os sindicatos atrapalham e atrapalhariam, né,
a perspectiva individual dos trabalhadores poderem crescer dentro do seu local de trabalho, o que não é verdade. Então, este é um exemplo desse desmonte, dessa visão que a maioria do parlamento tem e que esse governo, repito, que tomou o poder de assalto, que deu o golpe, também tem, né, destruindo direitos da nossa população e destruindo o nosso país para gerações futuras, inclusive. Olha, já começamos a ter participação aqui, eu nem divulguei o WhatsApp da TV Osasco, é o 981420208, mas nós já estamos recebendo aqui perguntas dos telespectadores para o deputado. A Marta Antunes, final do telefone 1471, Marta, obrigado pela sua participação, pergunta aqui, deputado, quais foram os projetos e recursos que o senhor trouxe para Osasco e onde posso acompanhar seu trabalho? Olha, o trabalho pode ser acompanhado, como eu falei, diretamente dos canais da Câmara Federal ou das nossas redes sociais. Eu tenho uma página no Facebook, tenho Twitter, né, nós temos divulgado aí as nossas ações. Os recursos para a cidade de Osasco, diretamente através de emendas parlamentares durante o meu mandato, eu encaminhei algo em torno de 10 milhões de reais. Desses recursos foram uma parte grande, em torno de 3 milhões e meio para saúde, né? E a gente sabe as dificuldades que nós temos hoje, especialmente na nossa cidade, de falta de remédio, falta de médico, a demora, a morosidade para fazer exames, etc. Nós encaminhamos recursos para ajudar um pouco nisso, obviamente, que eu não estou aqui dizendo que foram resolvidos. Aliás, repito, que está muito frágil a gestão da nossa cidade, as pessoas têm reclamado muito nas ruas. Encaminhamos recursos também para a área de infraestrutura, que aqui é um parênteses que eu preciso fazer. A administração, por incapacidade, por incompetência da atual gestão, o prefeito sequer conseguiu fazer licitação, e a gente sabe que anda na cidade, né, tem muitas ruas que precisam ser recapeadas, e já perdeu R$1 milhão e vai perder se não fizer um processo licitatório, se não iniciar o recapeamento, até o final do mês, mais R$1 milhão. Nós encaminhamos em torno aí também de 4 milhões nessa área. E foram também uma parte de recursos para a cultura, para o esporte e para a geração de trabalho e renda na questão da economia solidária. Além do que eu encaminhei R$2 milhões para as obras do campus da Unifesp, que é uma conquista importante da cidade de Osasco. A Unifesp já funciona na nossa cidade, já tem 5 cursos funcionando, mas precisa ter a conclusão do seu campus definitivo lá na Cidade das Flores, e a gente tem atuado bastante intensamente lá para acelerar essas obras em conjunto com a reitoria da Unifesp e a direção do campus Osasco, no sentido de sensibilizar o governo federal, que cortou recursos para a área da educação também, além de todas as dificuldades, né? Congelou recursos na área de educação e saúde durante 20 anos, né? Retirou recursos de ciência e tecnologia, etc., prejudicando o nosso país. Agora, aproveitando aí que o deputado começou uma avaliação do governo municipal, pedir para ele falar um pouquinho mais a respeito disso, considerando inclusive que o PT começou participando do governo Rogério Lins, né, com várias secretarias aí ocupadas por petistas no início deste governo. Como é que está hoje a relação com o governo e a avaliação aí do governo municipal? Só vamos corrigir uma questão, Jefferson. O PT não participou em nenhum momento dessa administração. Mas tinha petistas nas secretarias. Petistas na secretaria, obviamente teve. Um deles foi o Gustavo Anitelli, que foi o meu candidato a vice-prefeito na disputa aqui. Ele foi convidado, me constou, inclusive, no sentido de poder aceitar ou não. Nós conversamos e ele é uma pessoa com muito conhecimento na área de cultura, com muita capacidade na área de cultura. Nós tínhamos conversado muito com a cidade de Osasco no processo eleitoral. A população acabou decidindo por outra candidatura. Ele foi convidado, me constou, e na minha avaliação ele podia contribuir sim com a cidade de Osasco.
para a gente acabar até com aquela ideia de que um grupo ganha a eleição, o outro tenta atrapalhar. Nós queríamos mostrar que era possível buscar fazer uma contribuição no sentido da perspectiva de atuação adequada numa determinada área. E a mesma coisa aconteceu na área da habitação. No entanto, nós não tivemos a presença formal e oficial, né, de decisão partidária no governo e, infelizmente, né, o atual prefeito ele mostrou que desde o início o discurso que ele fez durante a campanha era um discurso mentiroso, porque ele queria, como disse na campanha, renovar a política, mudar o jeito de fazer política numa perspectiva da nova política, como ele dizia, e ele tem feito exatamente o contrário. A velha política e a política nociva para a democracia e para a gestão. A cidade está muito abandonada, não tem comando, a cidade, não há nenhuma área hoje que possa ser mostrada como uma área que tenha um bom serviço e preste um bom serviço para a população. E, infelizmente, quem sofre com isso é a população osasquense. Aqui, confirmando aqui, a pergunta era da Neia Campos, final telefone 7174. Obrigado, Neia, pela participação. Agora eu vou colocar o deputado aqui numa saia justa, que veio uma pergunta com todos os projetos, mas acho que é a oportunidade também para falar do que o deputado pensa, explicar aqui para quem está nos assistindo. O Arnaldo Bento, final telefone 7049, pergunta o que o deputado acha da diminuição do salário mínimo e como vê temas polêmicos, como LGBT, aborto, ideologia de gênero. Agora está na moda chamar de ideologia de gênero como se não existisse isso, mas tudo bem. Primeiro, com relação ao salário mínimo. O salário mínimo é essencial para o crescimento econômico do país. Engana-se aquele que acha que manter o salário mínimo baixo dá uma condição de crescimento para o país. Ou seja, o presidente Lula, quando foi presidente, e por isso o povo brasileiro tem muita saudade e vai fazê-lo novamente voltar a ser presidente, mostrou que com a recuperação das condições de vida das pessoas, do salário e a perspectiva de melhorar a condição das pessoas, a gente consegue melhorar o país. O salário mínimo passou, sob o comando do presidente Lula, aliás, é um bom registro aqui, o Luiz Marinho, que é o nosso pré-candidato a governador do estado, vai ser oficializado o nosso candidato nas convenções de julho a governador do estado, era ministro do trabalho quando o salário mínimo passou a ser reajustado todos os anos acima da inflação e os ganhos reais começaram a aparecer para a população mais pobre. Então, o governo Temer fez exatamente o inverso. Começou a dar apenas a reposição de inflação, sem que o salário mínimo tivesse os ganhos reais e afetando a população mais pobre. Então, nós queremos recuperar aquela política de crescimento, de ampliação da renda das pessoas, e o faremos, se Deus quiser, repito, sob o comando do presidente Lula, que será o próximo presidente escolhido pelo povo. Com relação a esses debates de política de gênero, da questão do aborto e etc., são debates bastante polêmicos hoje, que muitas vezes são utilizados de forma muito odiosa por um setor da sociedade. Nós precisamos fazer com tranquilidade, nós precisamos defender a liberdade das pessoas, nós precisamos defender o fim do preconceito. A nossa sociedade é uma sociedade plural, uma sociedade complexa, e as pessoas têm que escolher o seu caminho de vida. O seu caminho de vida que não são caminhos que prejudicam os outros, ao contrário, buscar harmonia nesse sentido. Então nós fazemos esse debate com muita tranquilidade. O Supremo Tribunal Federal, a semana passada, estava debatendo essa matéria do aborto. É uma questão complexa, é uma questão que envolve muitas vezes a questão da religiosidade das pessoas, mas é uma questão individual, né? Eu, obviamente, sou contra o aborto, mas nós precisamos dar o direito que as pessoas possam escolher, que as mulheres possam debater esse tema e defender
né, dentro do seu conceito, da sua percepção pessoal. Não há um estímulo da sociedade, não há um estímulo do poder público, mas nós precisamos dar a condição de fazer esse debate sem o preconceito, o preconceito que acontece, infelizmente, né, sem o ódio que alguns estimulam a acontecer, e o fazendo de modo a melhorar a pluralidade, a perspectiva da democracia, a perspectiva da busca de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Você falou aqui, né, da questão da condição do Lula candidato pelo PT. Aproveita e faz uma avaliação para a gente dessa conjuntura aí do país, discutindo ainda se Lula vai poder ser candidato, vai conseguir ser candidato, os demais candidatos aí colocados, como é que você está enxergando o cenário? Olha, essa é uma eleição excepcional nesse sentido, porque o candidato que lidera todas as pesquisas, o candidato que as pessoas nas ruas expressam de forma muito clara que querem ver retornar à presidência da República, é mantido preso num processo seletivo, num processo parcial, sem ter cometido nenhum crime, tá certo? Portanto, não tem nenhuma razão de estar preso. E, no entanto, outros que nós sabemos que cometeram desvios, cometeram crimes, são protegidos por essa mesma justiça seletiva e parcial, repito. A população já percebeu isso. A população já percebeu que o que querem fazer é que o presidente Lula não concorra às eleições, não estanque esse processo de desmonte do nosso Estado, né? Não acabe com esse tipo de política que adota o interesse internacional sobre o interesse dos brasileiros e que o presidente Lula vai efetivamente recuperar o nosso país nesse sentido. Querem impedi-lo de ser candidato, né? Agora, nós insistimos, porque o presidente Lula está absolutamente convencido de que o seu papel no nosso país, o seu papel é um papel efetivamente de lutar pela maioria do povo. Nós registraremos a candidatura do presidente Lula no dia 15 de agosto, né? Se a justiça o impedi-lo, entraremos com recurso e vamos trabalhar intensamente para que ele seja o nosso candidato e será o candidato, porque é assim o desejo da maioria do povo brasileiro. Então a gente está caminhando aí para o encerramento do nosso programa e deixar aqui a oportunidade do deputado falar com o comerciário, e deixar aí seu recado final. Olha, o que eu tenho a dizer aos comerciários e a toda a população no geral, que nós precisamos participar ativamente das coisas. As pessoas não podem fazer aquele discurso, eu sou contra a política, eu sou contra os políticos, e deixar com que a maioria que seja eleito sejam aqueles que defendem exatamente, né, os interesses contrários ao interesse e à necessidade da maioria do povo. Os comerciários são hoje o setor que reúne o maior número de trabalhadores na nossa cidade e na nossa região. É o maior sindicato da nossa cidade e da nossa região hoje. E, no entanto, muitas vezes, pela, digamos assim, dispersão da categoria, por conta da dispersão dos locais de trabalho, acaba tendo dificuldade de buscar uma atuação mais conjunta. E nós queremos contribuir nesse sentido também com o nosso mandato, na busca de programas, de projetos lá. Aliás, eu entrei com um PLN, que a gente chama lá, para que seja cancelado um decreto do presidente Temer, que coloca o trabalho de supermercados e hipermercados aos domingos sem hora extra, né? Então nós já comunicamos à diretoria dos sindicatos comerciários nesse sentido. Foi um decreto do presidente Temer que prejudica os comerciários e que nós vamos querer
né? Lá na Câmara Federal tem uma atuação, mas queríamos que os comerciários também se organizassem nesse sentido. Obrigado, Valmir, pela participação. Daí a gente vê, né, Arruda, a importância de ter um representante dos trabalhadores, das trabalhadoras, atuando no Congresso Nacional. A questão não é só trazer recursos para a região, mas é defender lá o interesse do trabalhador e da trabalhadora. Valmir, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Arruda, obrigado por estar aqui com a gente. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá!